Shabbat Shalom, meus queridos irmãos. Com muita alegria, estamos aqui hoje pela misericórdia do Eterno para nós estudarmos mais uma paraxá, hoje a paraxá Pekudê. Olha, presta atenção, porque tem um Yud no final dessa palavra, tá? Mas ela não é esse Yud não é pronunciado. Então não é Pekudei, e sim Pekudê. Termina aí, ok? Paraxá muito interessante porque nós estamos terminando Shemot, nós estamos terminando o livro de Êxodo, né? E você vai ver que PQD tem uma particularidade muito grande, né? Quando eles terminam de organizar tudo, a glória do Eterno se apresenta, né? A presença de Adonai, ela é manifesta. Isso traz uma grande lição para a nossa vida. Nós vamos falar no decorrer aí da Paraxá, né? Hoje a parte da Torá está com o nosso querido irmão Walter, né? Se eu não me engano, Haftarah com o Rosh Wallace e Escritos Nazarenos com o Lucas, ou ao contrário, tá? Então, já vamos abrir aí para dar as boas-vindas e depois o nosso querido irmão Walter em tela cheia. Hoje eu sou apenas comentarista, né? Nosso querido irmão Walter depois em tela cheia, já para começar a parte aí da Torá. Tela cheia, todo mundo. Shabbat Shalom, meus irmãos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Baruch Hashem, mais um Shabbat juntos. Verdade. Vou colocar o irmão Walter aí para a tela cheia e a gente começa. Amém. Amém. Mais uma porção aí maravilhosa para o nosso enriquecimento aí. Está em Êxodo 38, 21 a 31. A palavra de Deus fala a Moisés: estas são as contas do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, registrada como Moisés ordenou pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Aron, o Cohen. Betzael, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Yehudai, realizou tudo o que Adonai ordena a Moshe. Auxiliando estava Oliave, filho de Zamaquete, da tribo de Dan, que era gravador, projetista e tecelão, que trabalhava em tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino. Todo o ouro usado para preparar os utensílios necessários para a obra do santuário, o ouro da oferta, pesou 29 talentos e 730 shekelim, 875 quilos, usando-se o shekel do santuário. A prata dada pela comunidade pesou 100 talentos e 1.775 shekelim, 3.016 quilos, usando-se o shekel do santuário. Isso equivale a uma beca por pessoa, isto é, meio shekel, são 5,5 gramas, usando-se o shekel do santuário por pessoa com 20 anos de idade ou mais, contadas no censo, que totalizou 603.550 homens. Os 100 talentos de prata foram usados para moldar os encaixes do santuário e os encaixes da cortina, uma centena de encaixes feitos com 100 talentos. Um talento equivale a 30 quilos por encaixe. Os 1.775 shekelim, que equivale a 22,5 quilos, foram usados para fazer ganchos para as colunas, para revestir seus capitéis e fazer prendedores para ele. A oferta de bronze chegou a 2.122 quilos. Ela foi usada para fazer o encaixe da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a grelha de bronze, todos os utensílios do altar, o encaixe do pátio ao redor, os encaixes do portão do pátio, e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Amém. Esta prestação de contas, meus amados, né, este registro é uma prestação de contas, a qual Moisés fez questão de levar ao conhecimento da congregação. Essa prestação de contas ela é importante. Se buscarmos hoje um entendimento sobre aquilo que fizemos na nossa vida e prestamos conta,
né? A gente sabe que nós temos momentos da nossa vida pessoal que devemos prestar contas àqueles que estão próximos e nos ajudando, e devemos prestar contas também, principalmente a Deus, daquilo que fizemos aqui. Então, eu fiz 5 anotações aqui para trazer um pouco para o nosso dia a dia aí, é a seguinte situação. A prestação de conta evita que há ações de pessoas com má intenções, né, com fofocas e tudo mais, de ficar em dúvida, né? Mostra também o caráter do líder, quando ele presta a sua a conta do que está fazendo, né? Também na questão da congregação, né, nessa questão aqui, e na questão das carral, das igrejas também, mostra a união do povo em prol, né, do trabalho na casa do Senhor, né, ali da obra, né? E um último ponto é assim, qual a importância desse tabernáculo, né? Que importância tinha se Moisés ia ao monte, falava com Deus, e ali Deus falava com Moisés e ele trazia o povo. Esse tabernáculo foi feito justamente para que Deus viesse e habitar no meio do povo. Mas, além disso, tem um ponto mais importante ainda, é que ali, exatamente naquele ponto, né, dentro do tabernáculo, o povo tinha condições de pedir perdão e ser perdoado por Deus pelas suas transgressões. E Deus sabia que a criação que foi feita no 6º dia, de imagem semelhante dele, precisava que ele estivesse por perto sempre para perdoar os seus pecados. Então, quanto mais próximo do povo Deus ficava, mais chance desse povo viver em santidade né, era mais... agora me falhou a palavra, perdão. Então, o que temos que ter esse entendimento, a importância dessa prestação de conta e a importância do tabernáculo para o povo que ali está. Amém? Amém. Bom, seguindo a ordem, então, acho que agora o comentário vai ficar comigo. Então, pessoal, foi bem colocado pelo irmão Walter, né? Essa questão de quanto mais perto do povo, né? Melhor. Quanto mais o Eterno estivesse próximo ali do povo, melhor para o povo. O povo podia estar realizando as ofertas, os sacrifícios pelos pecados, o povo podia estar consultando, né, ali através de Moisés falando com o Criador, para intermediar, né? Isso era muito importante para o povo. Lá na Haftarah, depois a gente vai ver também a alegria do povo quando o Salomão completa o templo, né? Quando o Salomão termina a construção do templo, o povo fica muito feliz, né? Então, pessoal, esse ponto é muito importante, tá? Essa questão da prestação de contas também é interessante a gente lembrar que todo o povo participou da construção do tabernáculo, tá? Mesmo aqueles que não estavam ali construindo, não estavam fabricando, né, as peças do tabernáculo, madeira, o ouro, todo o povo contribuiu de alguma forma, né? A gente vê lá no capítulo 30 de Êxodo, no momento em que Moisés fala do censo, né? No momento que o Eterno diz para ele realizar o censo e que toda pessoa tinha que dar uma contribuição. Todas essas contribuições, elas foram utilizadas na construção do tabernáculo, tá? Então é importante todo o povo estar participando e Moisés fazer realmente essa prestação de conta, né? Nessa paraxá a gente vai ver o tempo inteiro que eles fizeram do jeito que Adonai pediu, do jeito que Adonai ordenou. Moisés fez exatamente daquela maneira. A gente vai ver que Moisés conferiu aquilo tudo antes de realmente montar o tabernáculo, né? Então é importante fazer da maneira como o Eterno ordenou e prestar contas para aqueles que contribuíram, para aquele que mandou, né? Sempre importante isso. Senão a gente vai evitar, dessa maneira a gente consegue evitar muitos problemas aí, né? De desvio, de verba, muitas coisas desse tipo, tá, pessoal? Amém? Shabbat Shalom. Vejo também como um princípio na ética da pessoa. Tem até uma matéria cristã chamada... me deu um branco agora, mas fala sobre essa questão ética e moral, né? Então, um deles é a prestação de contas a Deus. Então, eles seguem justamente, o Paulo, essa linha da paraxá. Então, você tem que prestar contas de tudo que você faz. Inclusive, ele fala, tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. E lá em Romanos, ele vai falar que tem uma prestação de contas. Então, pode fazer tudo? Na verdade, não pode. Mas é certo você fazer?
Se você fizer, você é livre. Mas vai ter uma prestação de contas. Aí a pessoa já freia, porque não pode você pensar que pode fazer qualquer coisa. Então tem que ter aquela prestação de contas. Então, quando tudo está lá no canto, tudo está ornamentado, tudo que foi gasto, né, também. Então, tudo que fizer com honestidade, e inclusive falo isso quando eu vou nas congregações que me chamam para pregar, eu não vou falar coisa, vamos dizer assim, coisa de sensacionalismo, não. Eu vou falar Torá. Quando eu coloco a Torá, eles ficam assim. Tinha isso aí? Eu digo, tem, porque eu vou no princípio. Né? Então, quando eu falo o princípio lá, eles ficam encantados, chamam, me indicam para outra, e fica a Torá se expandindo, né? Por causa disso. Mas é isso aí, tem que ter a prestação de contas, né? Eu vi isso também, do jeito que o irmão Walter falou, tem que ter essa prestação de contas. O microfone está fechado, Fernando. Amém. Gente, 2 pontos que são muito importantes aqui. Primeiro, a construção do tabernáculo teve a contribuição do maior e do menor. O que isso significa? No reino de Adonai, vão ter os que vão estar mais à frente, né? Vão ter os que vão estar mais trabalhando mais na frente, os artesãos ali, como estavam no tempo, né? Mas vão ter aqueles que vão tecer ali, né? O linho. Vai ter os que de repente vão fazer uma coisa pequenininha, mas vão fazer, tá? Então o importante é nós pedirmos ao Eterno e perguntarmos a ele: Eterno, no teu reino, qual é a minha participação? E aquilo que ele te der como missão, segue adiante, né? Ele vai estar ali contigo, te ajudando a cumprir essa missão dentro do reino dele. E a outra questão é a prestação de contas fundamental, inclusive isso é um dos princípios que tem também dentro do nosso direito, né? Sempre que você toma o recurso de alguém, você é obrigado a prestar contas, né? E trazendo para o lado espiritual, nos lembra muito a questão da parábola dos talentos. Quando o Senhor volta, ele começa: o que tu fizeste com o talento que eu te dei? Né? A gente sabe que teve aquele que enterrou, teve aquele que multiplicou 1 e teve aquele que multiplicou 5, né? Então, não sejamos enganados que os olhos de Adonai não estão, que os olhos de Adonai não estão em todo lugar. Estão sim, tá? O Eterno sabe, ele sabe cada coisa que a gente faz. Tem um livro onde são anotadas as nossas ações, as nossas palavras, e nós vamos ter que prestar conta sim. No final, quando tudo isso for revelado na nossa vida, vai ser revelado ou para a glória de Adonai, né? Ou para a nossa própria vergonha, se nós não viermos alcançar o no vindouro. Shalom. Continua então, irmão Walter, agora, né? Exposição. Amém, amém. O que também a gente vê ali, né? Essa prestação de conta na construção do tabernáculo, ela tem o sentido também espiritual, né? E prestaremos conta, como o irmão Fernando falou, né? O Fernando falou ali. Prestaremos conta. Lá em Mateus 25, 20 e 21, né? Fala exatamente isso, né? Qual a situação de prestar conta no mundo espiritual? Os talentos que recebemos de Deus, né? O que temos feito com o nosso talento, né? Seja ele grande, seja ele pequeno, né? O que temos feito com ele? Temos enterrado, temos valorizado, né? E é o que acontece, né, com muita gente que recebe o dom, né, mas enterra o dom. E aí, na hora, vai haver um momento em que vamos ter que prestar conta, né, para Deus. Então, sabemos que devemos ter ciência, né, e estar com a nossa consciência de ação nesse entendimento. A gente sabe que a prestação de conta que Moisés fez, né, deixou ele muito agradáveis aos olhos do Senhor, tanto que lá em Números 12, 7, ele ainda fala, né, que em toda a minha casa ele é de confiança.
Então, quando você é colocado, e Deus te confia algo nas suas mãos, né? Tu faz isso com zelo, com amor e com temor, obviamente, né? Tu ficará muito agradável aos olhos do Senhor. Amém. Mas agora vou deixar com o pastor Fernando. Amém. Essa é, então, a exposição da Torá completa aqui, ou tu tens mais alguma parte, irmão Walter? Eu me preparei com essa porção. Se os irmãos quiserem dar continuidade na... Amém. Amém. Bom, aqui é uma coisa que me chamou bastante atenção, né, que a gente todos nós estudamos aqui, então no Shabat a gente só revisa os pontos principais, né? O que me chamou bastante atenção no finalzinho da Parashá que diz ali no verso 33, já estamos aqui no verso 40, 33, diz assim: e fez levantar o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pôs o véu da entrada no pátio, e Moshe acabou a obra, e a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. Então, gente, uma coisa que, isso aqui, muito aplicado à nossa vida espiritual. Um tabernáculo, preste atenção que eu vou te falar, o tabernáculo aqui é comparado ao nosso corpo, né? Porque nós somos o lugar onde hoje a rua de Adonai habita. Então, pensem o seguinte, um tabernáculo não se constrói do dia para a noite. Olha o tempo que eles levaram para preparar os tecidos, preparar a Arca da Aliança, preparar, tudo levou tempo, ok? Que paralelo que eu preciso traçar com você nessa manhã? Quando você começa o teu processo de techuvá, você começa esse processo de construção do tabernáculo. Então, veja, você começa a edificar algo novo para Adonai, né? Para que a presença dele venha e habita, né? Venha habitar em você, né? E a gente sabe que tudo tem que ser feito de acordo com o Eterno, na vontade do Eterno, para que a glória dele venha. Por isso até colocamos aí o título dessa paraxá: quando tudo estiver pronto, a glória de Adonai vem. Eu vejo muita gente que, de repente, hoje está conhecendo ainda as coisas do Eterno e acha que a vida dela vai mudar, que tudo vai se transformar do dia para a noite. Não é assim, amado, tá? Isso é um processo de construção. O Eterno começa a construir algo novo junto e dentro aí da nossa vida, tá? Eu até vejo pessoas que dizem assim: eu fui agora para a igreja, fui para Carral e parece que a minha vida piorou. Não, ela não piorou. Você está num processo de deixar o pecado e se santificar, né? Várias vezes aqui, durante o Shemot, a gente vê ali a palavra santidade a Adonai, né? Durante toda a palavra, a Escritura, a gente vê, sem santidade ninguém verá quem? O Eterno, né? Então, amados, entenda isso, tá? Entenda isso, que esse processo é um processo de afastamento do pecado e aproximação das coisas de Adonai, né? A gente vira as costas para o pecado e começa a obedecer, né? Essa semana eu vi uma frase muito interessante: não estamos na igreja para buscar as bênçãos materiais, mas estamos para aprender a obedecer. É isso que nós precisamos fazer, tá? Então, o que nós estamos fazendo no nosso processo de techuvá? Nós estamos também construindo um mishkan, um tabernáculo, né? Onde a oferta, o sacrifício, somos nós mesmos. Como é que eu faço esse sacrifício? Quando eu digo não ao pecado e quando eu escolho as coisas de Adonai. Né? Isso é o que vai fazer a diferença. Aí você vai começar a notar, né? Aí você vai entender por que a pessoa teve uma vida de pecado, prostituição, fornicação, tá? Todo quanto é tipo de pecado, uma vida toda. Aí ela quer vir para a presença de Adonai e ela quer que mude de um dia para a noite. Não é assim, tá? Não é assim. A luz vem vindo, a presença vem vindo, mas quando a obra estiver toda pronta, quando você renuncia o pecado e você diz: Eterno, eu quero somente tu na minha vida. Aí acontece o que aconteceu aqui com o tabernáculo. A presença vem e você começa a conviver com ele dia a dia, nos mínimos detalhes. Você pergunta para ele: Eterno, faço isso ou faço aquilo? Qual é a melhor decisão para a minha vida? Como é que eu escolho isso? Como é que eu escolho aquilo? Você começa a reconhecer ele em todos os teus caminhos e aí ele endereça todas as tuas veredas. Tá bom? Pela sequência agora, o comentário Lucas, depois Rosh Wallace. É isso aí. Acho interessante Fernando, ter citado essa passagem, né?
Confie em Adonai todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Eu estava pensando nisso justamente essa semana. Eu passei a quinta-feira inteira pensando nesse versículo, né, de Provérbios. E é muito interessante, pessoal, porque eu estava vendo um estudo essa semana que falava sobre fé, né, sobre como você fortalecer a sua fé. E tem muito a ver com essa questão que o Fernando citou, da nossa caminhada, né? O Eterno, ele dá a cada um a mesma medida de fé, né? De acordo com o estudo que eu estava vendo, ele dá a cada um a mesma medida de fé, ele coloca a fé, você tem a fé no teu coração. E é teu trabalho, é teu dever fortalecer essa fé, né? E mantendo ela e trabalhando para que ela cresça, para que ela se fortaleça, que você confie no Criador cada vez mais, né? Em tudo que você fizer. Então você vai endireitando a tua vida, você vai abandonando o pecado, você vai estudando a Escritura para aprender a obedecer, né? Para aprender como você deve se comportar, como que deve ser a vida daquele que segue o Criador, né? Daquele que é servo, daquele que segue o exemplo de Yeshua, né? Que segue o exemplo do Messias. Então, é você observar, por exemplo, a maneira como Yeshua agia, o exemplo que ele dava, e você ir trabalhando dia após dia para tentar ser o mais próximo possível daquilo, sabe? Então, não é um processo que vai acontecer da noite para o dia, né? A Bíblia Mateus Rondona, ele fala bastante daquela questão que a gente tem muito nas igrejas, né? A pessoa levanta a mão e está salvo, né? Eu aceito, a pessoa levanta a mão, aceita Jesus e está salvo, vai para o céu. Só que a gente acaba esquecendo, a gente caindo nisso, muita gente acaba esquecendo que isso é um processo, isso é gradual, tá? É uma caminhada. Você, a partir do momento que você está no caminho e você está lá de todo o teu coração, você está se esforçando, você quer ir na direção do Eterno, você está no caminho, ele aceita isso, ele aceita a tua intenção, o teu esforço, percebe? Você vai ter irmãos que vão estar mais na frente nessa caminhada, irmãos que vão estar mais atrás, que vão estar começando agora, mas todos são importantes, todos estarem seguindo o mesmo caminho, ninguém desistir, ninguém parar de caminhar e ninguém voltar para trás, tá? Isso aí é muito importante, tá bom, pessoal? Então, seguindo a mesma linha de pensamento do Fernando, tá? Esse processo de você confiar no Criador, de você fortalecer a tua fé, todo o teu relacionamento com Deus, ele vai fortalecendo ao longo do tempo, mas para isso é necessário o teu esforço, tá? Você não pode achar que vai mudar de um dia para o outro, e nem que você vai ficar parado, e com o tempo a tua fé vai aumentar, com o tempo a tua confiança vai aumentar, sem você estar orando, sem você estar buscando a Escritura, sem você estar jejuando, sem você estar tentando corrigir a tua vida, estar abandonando o pecado. Se você não fizer essas coisas, não tem como, o teu relacionamento, você não vai estar caminhando na direção do Criador, você não vai estreitar o teu relacionamento com ele, sabe? Então, toda a nossa Teshuvá é um processo, é uma caminhada, e ela vai até o fim da nossa vida. Amém, Rafalas? Amém. Eu vejo muito as pessoas falando em aceitar, né? Eu não acho a palavra aceitar na Escritura. Eu acho confessar, né? E vejo muito dizendo assim, bom, veio vídeos absurdos, né? Dizendo que eclésia, né, em grego, é você sair do judaísmo, né? E também sair do cristianismo. Então, é aquelas pessoas que querem confundir a cabeça do povo, sabe? E não querem dar um norte, né? Na verdade, você confessar para a Shekhinah começar a chegar. Então, não é para você achar que confessei hoje e eu não vou fazer nada. Não, o Eterno vai exigir certas coisas de você. Né? Como eu estava no passado, e ele disse assim, olha, sai pedindo perdão a todo mundo que você machucou. É um exemplo. E eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Mas o Eterno já estava falando comigo. Vá pedir perdão. Eu disse, e se eles não me perdoar, mas você pediu? Eu quero que você peça. Então ele foi quebrando, porque eu era muito difícil de pedir. E eu comecei a pedir. Então chegou num momento que as pessoas disseram, nossa, você pediu perdão? Eu nem me lembro mais pelo que é. Então eu falava o que era, né? Ah, sim, tá certo. Então tá perdoado. Mas teve um que disse, olha, sai daqui. Então, esse daí passou um aperto, então é muito perigoso a gente fazer isso. Rejeitar a descida da presença do Eterno. É muito perigoso. Então, tá tudo pronto, tá tudo arranjado, desce sempre. Aí ele não desce. Já imaginou isso? Se ele não descesse? Se a presença não vem?
Então, a Sheriná tem que descer. Inclusive, na Haftarah eu vi que tem isso. A Sheriná descendo, né? Salomão ajeitou tudo e pá, teve que descer. E desceu. Mas ninguém conseguiu ministrar dentro. Era muito forte. Então, veja como é. Então, tem isso daí de você ter o véu, lavatório, santidade, oração, tudo. Confessor tem agora que nascer de novo. Tem uma palavra também que eu vejo muito o pessoal usando, que é assim, tu venha como tu estás. Amém. Né? Porque tu não pode, tu tem que vir se mostrar como tu é. Né? Mas a palavra diz que a partir do momento que tu começa a conhecer, tu tem que começar a se renovar, né? E a se limpar das coisas. E tem gente, tem gente que não tem esse entendimento, né? Então, aí fala, mas como é que eu vou deixar de fumar, porque eu já venho fumando há tanto tempo e tal, mas a palavra diz que venha como tu estás e tal. Amém, vem como tu estás. Porém, né, precisa se esforçar para que Deus possa lhe ajudar, porque não adianta permanece, né? Não adianta tu vir com vício, né, e não fazer nada para largar o vício, um propósito com Deus, uma busca em oração para cortar aquilo. Né? Então, o entendimento, às vezes, da palavra, conforme ela é colocada, as pessoas, né, acabam tirando para si as suas próprias conclusões. Em relação a essa prestação de conta aí né, que a gente está aqui falando, né, essa questão do relacionamento pessoal é muito forte também. Eu ontem até fiz um comentário na nossa apresentação lá, o tipo de crente que às vezes a gente tem, né, do irmão que vai à igreja e vai com o olhar, né, lançando o olhar de crítica sobre o outro irmão, lançando o olhar enfim, buscando saber por que o irmão está mal e não orando né, para que Deus sane aquela situação, para que Deus sare aquela situação. Então, acontece tudo isso, né? Mas o caminho é ler, entender e praticar a palavra. Esse é a base de tudo, para que a gente venha ter essa unidade. Amém. Só fazer um comentário, antes da gente ir para a falar. Como o irmão Walter falou, né, essa leitura, né, citando o Rabino Mateus Andona também, eu gosto bastante dos estudos dele, tem algo que ele diz que é muito interessante, tem muita coisa na escritura que às vezes a gente não entende o porquê, né, e principalmente quando a gente tá no início, né, a gente começa a questionar, a gente já falou disso aqui um tempo atrás, a gente começa a questionar, mas por que disso, né, a gente não entende o porquê e às vezes não quer fazer. Tem muita coisa que você só vai entender o porquê, você só vai realmente fazer aquilo sabendo o porquê depois que você começa, entende? Então, a prática correta vai levar ao entendimento correto, tá? Outro ponto também que eu queria citar o irmão Walter deu o exemplo, por exemplo, do irmão que fuma, por exemplo, não consegue parar de fumar. Gente, tem muita coisa que a gente tenta fazer, mas nós não temos força, nós não somos capazes de fazer, mas a gente pede a ajuda do Criador, a gente pede a ajuda do Eterno e a gente consegue fazer por conta dele, percebe? A gente faz o possível, a gente se esforça para fazer o possível e ele nos ajuda a fazer o impossível, tá? Percebe? Às vezes, da onde que vem a força para você amar o teu próximo, mesmo que às vezes o teu próximo, né, como o Rauch Wallace falou, mesmo que às vezes o teu próximo te odeie, não queira a tua presença, às vezes ele fala mal de você, às vezes ele pratica o mal contra você, da onde que você encontra força para continuar amando aquela pessoa, tá? Essa força, isso vem do Criador, vem do Espírito dele, não vem de nós, tá? Então, às vezes, para as coisas que a gente não tem força, não consegue encontrar força em nós, a gente tem que pedir para ele e tem que confiar, tem que ter fé que a gente vai ser capaz de fazer aquilo. Amém? É algo que eu vejo também, esse negócio, veja como estás, né? A gente já abriu para Haftarah. Tem vários ditados, paráfrases, que as pessoas afirmam que está escrito e não está. Se a gente for fazer uma lista, vocês fazem para a banda daí, eu faço para aqui, de Natal, a gente pode fazer um vídeo sem ser da Paraxá, para a gente falar só sobre isso, também vai dar certo.
só ditado, porque eu fiz um agora recente, tá muito, muito bom o vídeo. Fala que, como está escrito, faz por mim que eu te ajudarei. Não tem isso em canto nenhum na Bíblia. Faz por mim que eu te ajudarei. Não tem isso na Bíblia. Mas tem textos que a pessoa tirou, parafraseou, criou a frase, mas o erro é dizer que está escrito. Então, esse daí, venha como está baseado naquilo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, tá focado nisso daí, né? Venha como estáis. Agora, permanece como estáis? Não. O Fernando vai fazer mais algum comentário? Senão a gente segue para Haftarah. Sim, o maior exemplo é Yeshua, porque sempre quando... Primeiro, Yeshua, ele tinha uma primícia. Ele primeiro supria a necessidade material. Depois ele supria a necessidade espiritual, mas ele sempre lembrava, principalmente quando havia um pecado envolvido, como aquela mulher que foi pega em adultério. Ele disse, vá, mas não peques mais. Significa que quando nós temos um encontro com Yeshua, quando nós temos um encontro com o Eterno, tem que haver uma transformação na nossa vida. Nós temos que abandonar o pecado e começar a buscar a santidade através do cumprimento dos seus mandamentos e fazer tudo aquilo que ele pede que a gente venha fazer. Exatamente, esse nascimento de novo, né? Buscar essa santidade. Então, vamos para a Haftarah? Amém? Vamos para a Haftarah, isso aí. Maravilha. Então, pessoal, a Haftarah de hoje, a gente vai lá para Reis, 1 Reis, capítulo 8, tá? Na realidade, a Haftarah começa no capítulo 7, versículo 51, e vai até o versículo 21 do capítulo 8, tá, pessoal? O que a gente vai ver? Essa Haftarah, ela tem muito a ver, né? Ela trata do mesmo assunto que a Parashá. Ela vai tratar sobre o templo, né? Aqui nesse caso vai ser sobre o templo que Salomão fez, né? Não sobre o tabernáculo. E ela, só para dar um breve resumo para vocês, o que a gente vê aqui? Então a gente vê que Salomão, ele terminou a construção do templo, tá? Ele termina essa construção, ele convoca todo o povo de Israel, né? Faz uma grande festa, né? Uma grande comemoração por isso. Ele coloca lá no versículo 51 no capítulo 7, inicia dizendo, né, que depois que Salomão terminou todo o trabalho, ele trouxe todas as coisas que seu pai Davi tinha dedicado para o Eterno, então todas as riquezas, tudo aquilo, e ele coloca lá num lugar designado dentro do templo, né, para honrar o nome do Criador, e ele convoca todo o povo de Israel e diz para os sacerdotes, olha, tragam a Arca da Aliança para a gente poder colocar lá no local dela, o local onde ela vai ficar dentro do templo, tá? Nisso eles fazem uma festa muito grande, o povo traz eles realizam muitos sacrifícios, né? Lá no versículo 5 do capítulo 8 é dito que eles sacrificam, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se juntou a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem se podia contar ou registrar, tá, pessoal? Então, essa questão aqui dos sacrifícios era importante nesse ponto, porque eles precisavam dos sacrifícios para fazer expiação do pecado. E como a gente estava dizendo lá na Parashá, para o povo, era importante ter o templo, eles não tinham mais o tabernáculo, era importante que eles tivessem ali o templo, um local onde eles pudessem ter acesso, né, ao Criador, a presença dele, para poder estar perto dele, né, como o irmão Walter disse lá no início, era importante eles estarem perto do Criador, para poder, isso se tornava mais fácil que eles vivessem no caminho de retidão, né, no caminho de santidade. Infelizmente, a gente sabe que muitas coisas vão acontecer, esse templo, no final, acaba até sendo destruído, porque se torna motivo ali, por conta do entendimento, né, por conta do que aconteceu, do envolvimento deles com o paganismo e muitas outras coisas, tá, pessoal? Mas, se atendo aqui ao tema da Haftarah, Salomão traz a arca, né, os sacerdotes, os Kohanins, trazem a arca, colocam ela no lugar sagrado, né, e lá no versículo 10 a gente vai ver algo muito interessante, tá? É a mesma coisa que acontece no fim da Parashá de Êxodo, tá? Quando os sacerdotes saíram do lugar sagrado, uma nuvem encheu a casa de Adonai, de maneira que, por causa da nuvem, os sacerdotes não conseguiram desempenhar seu serviço, pois a glória de Adonai encheu a casa de Adonai, tá? Então, uma nuvem apareceu, da mesma maneira que foi como o tabernáculo, né? O irmão, na realidade, a irmã, né, comentou agora há pouco, a irmã Viviane dos Santos, comentou se esse momento onde a nuvem, né, surge, onde ela desce, se isso representa a aprovação do Criador. Sim, ela representa a aprovação do Criador. E aqui nesse momento, o templo que Salomão criou ali naquele momento, o local onde eles colocaram a arca, o Criador, ele aprovou aquilo.
né? Salomão, depois disso, ele abençoa o povo e ele ora ao Eterno, ele fala ao Criador, né, agradecendo, bendizendo o Criador, por ele, naquele momento, ele ter cumprido a promessa que ele fez para Davi, tá? O desejo de construir esse templo, de construir essa casa para o Criador, né, a casa de Adonai, é um desejo que já estava no coração de Davi, já tinha bastante tempo, né? Só que o Eterno disse para Davi, olha, não vai ser você que vai construir, né, por mais que Davi tenha sido um servo fiel, ele tinha sangue nas mãos, ele era um rei que reinou em muitas guerras, né, então por conta de tudo isso, o Eterno diz para ele, olha, você não vai erguer, você não vai construir uma casa para mim, quem vai fazer isso é o seu filho, e nesse momento o Eterno estava cumprindo essa promessa, né? Então o Eterno mostra que ele é fiel, né, e eu acho muito interessante, pessoal, o que me chamou bastante atenção aqui na questão da Haftarah, pessoal, se a gente parar para pensar no seguinte, o tabernáculo, qual que era a função do tabernáculo, né? Era para que o Eterno habitasse ali entre o povo, né? E ele também simbolizava, ele mostrava que o Eterno queria habitar dentro do povo. Era no meio do povo e dentro do povo em si, tá? O templo aqui, ele estaria desempenhando essa mesma função, ele estaria representando isso, tá? Representando, é o Eterno habitando no meio do povo. Então, é interessante cada um de vocês pararem para ler todo o capítulo 8, a oração que Salomão faz, né? Ele pede ao Eterno que, né, ele diz, né, como é que pode o Eterno, como é que pode o Criador habitar dentro de um templo? Não tem como, até mesmo, né, ele diz lá no versículo 27, né, Deus por acaso pode morar na terra, o próprio céu, ainda o céu dos céus não te podem conter, né? Então Salomão, ele entende que Deus não vai estar habitando ali fisicamente, mas ele pede para o Eterno, coloca o teu nome aqui, coloca a tua atenção, volta o teu olhar para cá, para que todo aquele que ore em direção a esse templo, todo aquele que vem e realiza um sacrifício aqui, o Senhor ouça esse clamor, esse pedido, né, e atenda essas orações. Então Salomão, ele entende que o objetivo não é o templo, não é adorar o templo, aquilo ali é apenas um local onde o Eterno vai voltar a atenção dele para estar se relacionando com o povo, né? Esse é o objetivo, tá bem? E saindo um pouquinho da Haftarah, mas para citar algo que eu acho muito interessante, tá? No fim do capítulo 8, ele vai dizer lá no versículo 60 o seguinte, qual que é o objetivo de todo aquele templo, de toda aquela construção maravilhosa, toda adornada, com ouro, né, feita pelos melhores artesãos, a melhor qualidade para poder realmente mostrar a glória do Criador, né, ser digno dele. Qual que é o objetivo disso? Capítulo 8, versículo 60, diz assim, ó, assim, todo o povo da terra conhecerá Adonai, conhecerá que Adonai é Deus e que não há nenhum outro igual a ele, tá, pessoal? Então, esse é o objetivo, a grandiosidade, esse templo, esse povo, é para que todos os povos da terra conheçam quem é o Criador dos céus e da terra, Adonai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eles conheçam esse Deus e saibam que ele é que ele é o único Elohim, que não há outro igual a ele, amém? Esse é o objetivo desse templo. E por que eu estou dizendo isso? Hoje, nós não temos mais um templo de pedra, um templo feito por mãos humanas, e nós não precisamos mais, amém? É claro, não tem problema a gente ir até uma congregação, entende? Mas o templo, para esse objetivo específico, por exemplo, ponto alto do templo, né? Qual que era a atividade ali, né? O templo estava ali para poder serem realizados os sacrifícios pela expiação do pecado das pessoas. Só que Yeshua já foi o sacrifício perfeito. Ele foi o Cordeiro de Deus, percebe? Então, se a gente não precisa mais realizar sacrifícios, porque o sacrifício perfeito já foi realizado, nós não precisamos mais do templo, né? Não é à toa que quando Yeshua morreu, quando ele entregou o espírito dele, a cortina do templo rasgou de cima a baixo. Você não foi uma intervenção, né, de cima a baixo, uma intervenção divina. Não foi de baixo para cima, não foi uma intervenção humana, tá? Então, no momento que a cortina rasga, e depois que o templo é destruído, Deus deixa claro ali, olha, acabou a função, a necessidade de só ter um templo, já cumpriu a função dele até aqui. A partir de agora, o templo, né, o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus, é aqui dentro de cada um de nós, tá? Então, lembrando aqui, no versículo 60 diz, assim todo o povo da terra conhecerá que Adonai é Deus e que não há nenhum outro igual a ele. Esse era o objetivo do templo físico. Se a gente não tem mais templo físico, o templo agora somos nós, o santuário de Deus agora somos nós, essa aqui também passa a ser a nossa obrigação, tá? Então, através de nós, através do nosso exemplo, através da nossa caminhada, do nosso jeito de proceder, das nossas boas obras, de tudo aquilo que a gente faz, através da nossa maneira de viver, a gente vai mostrar para o mundo, as pessoas vão olhar para nós e vão reconhecer a presença do Criador. Percebe aqui, no momento onde eles colocam a arca no lugar sagrado, a presença de Deus desce, preenche aquele lugar,
né? É dito que os sacerdotes não conseguem nem realizar a função deles ali. Imagina isso acontecendo em você que é templo do Criador. Imagina a Shekhinah dele descendo e preenchendo você. E as pessoas que olhem para você, vejam a presença dele, vejam quem ele é, e elas saibam quem é Deus, que ele é um, tá? É isso que a gente tem que buscar, pessoal. A gente tem que buscar ser templo do Criador e deixar essa glória dele, deixar a presença dele, sabe, transbordar de maneira que os outros possam ver isso. Amém? Esse é o nosso objetivo, tá? É a gente trazer o reino para cá através da nossa, né, da nossa atuação e permitindo que a glória do Eterno esteja dentro de nós, que ela transborde para o restante do mundo, tá? No nosso amor pelo nosso próximo, nas nossas obras, quando você ajuda um irmão, entende? A nossa caminhada vai trazer o Eterno para cá através do templo que nós somos, tá? Amém? Eu vou abrir para o comentário dos irmãos. Pela e a gente pode seguir então, para os Espíritos Nazarenos. Sequência, então, o irmão Walter primeiro, né? Isso. Amém, amém. É forte. A palavra é forte. É forte. Nós temos duas situações aqui a ser seguidas. Primeiro, obediência. Foi o que Salomão teve ao ouvir a voz de Deus, né? E determinação. Ele não só ouviu, mas foi determinado em iniciar e terminar, levar até o final, né? Para que Deus se manifestasse. Trazendo para a nossa vivência atual, e eu sempre busco isso, sempre vou buscar, porque, né, a gente lê, como eu digo, a gente lê, tem um entendimento e pratica, né? E buscando para o nosso dia a dia, né? Assim como Salomão buscou primeiro o reino de Deus, né, nós também devemos fazer isso, primeiro o reino de Deus, entre todas as coisas. Então, o que está acontecendo, né, muitas vezes com o mundo na qual vivemos, com o homem neste mundo? Ao invés de nós colocarmos, né, o homem, Deus e o mundo, para que Deus nos esteja sempre à frente das nossas ações, né, o homem tem feito ao contrário. Ele tem colocado ele, o mundo e depois Deus. Então, essa barreira que fica entre o homem e Deus, né, que é a necessidade do mundo, toda essa, acaba afastando o homem da convivência, da presença de Deus, né? Outro ponto muito importante aqui, estamos com problemas, oramos ao Senhor, pedimos a Ele a sua misericórdia, né, que venha a abrahar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, né, até sobre os nossos irmãos que, né, que tem aqui, que estão com problema, que a gente ora um pelos outros também, né? E aí o Eterno se manifesta, né? Traz a nossa abrahá, traz a bênção. E o que fizemos, né? Simplesmente, amém, né? Não, faça como Salomão fez, dança, cante, pule, coloque seu rosto no pó, né? Glorifica o nome dele, agradeça de forma, uma gratidão tão grande, porque você foi, né? Você teve a graça do Senhor sobre a sua vida, né? Você teve a mão do Senhor estendida sobre a tua situação, sobre o teu pedido, quando tu buscasse a face dele. Então, veja que isso é muito importante, né? É muito importante esse ensinamento para que a gente tenha esse entendimento, né? Enfim, eu poderia me prolongar aqui diante disso, mas o tempo é curto, e eu vou passar, então, para o comentário do irmão Fernando, do Rocha lá. Não sei como é que está a ver isso aí. Eu vejo algo muito forte, até deixei anotado aqui, pontos importantes dessa Haftará, né? Tem muito ensinamento, mas eu fiz um resumão aqui ensina sobre a dedicação do templo por Salomão, que trouxe bastante material diferente do templo de Ageu. Quando eles veem lá, a glória desta última casa será maior do que a primeira, mas antes ele diz, olha, à vista do outro templo, esse daqui não é nada a seus olhos. Então, realmente, eles viram um templo menorzinho, não é o segundo. E o templo de Salomão
foi o primeiro mesmo feito de pedra baseado no tabernáculo, né? Que fala desta segunda casa, algumas versões, né? 1 Reis 8, do 1 ao 11. E Salomão também traz a arca para o templo, né? Que representava a presença, né? Então, Salomão fala da Shekhinah, da presença, que não puderam ministrar, de tão forte que era a presença do Eterno no Beit HaMikdash. Então, lá desceu de uma sobremaneira que ninguém conseguia mais, né? Aí eu vou ter que sair e tudo mais, e vamos sair daqui e vamos ver só o que o Eterno vai fazer, porque não tem condição, né? Não tem condição. Então, tem que tomar muito cuidado também de não pensar que é assim, confessei e estou livre. Né? Não, para fazer qualquer coisa, não. Eu costumo dizer que o Eterno já dá algumas coisas, né? Por exemplo, paz, ele dá muita paz para a pessoa, para que a pessoa já tenha uma consciência tranquila diante dele, saber que foi diferente, né? E também um último ponto é que Salomão fala ao povo, né? Fala que Hashem falou diretamente a Davi, seu pai, e o escolheu. Eu vejo isso, a escolha de uma pessoa é feita pelo Eterno. Então, o que o Eterno disse para você fazer que até agora você não fez? E que a casa de Adonai foi construída e colocada a arca, indicando que sempre o Eterno cumpre os seus projetos através de pessoas escolhidas e obedientes. Porque você veja lá na Haftará, fala que eles fizeram tudo o que o Eterno mandou. Né? Lá na Paraxá. Então, na Haftará é a mesma coisa. Salomão cumpriu tudo o que o Eterno estava, desce a Shekhinah de novo, confirmando que o Eterno estava dando uma aprovação. Então, eu entendo que o que ele fala, por exemplo, hoje, como já tem uma mentalidade de roche, não é mais de pastor cristão. Mas veja, para acontecer desse jeito, tem que ser o Eterno dizendo, olha, eu quero você aqui, não é mais lá. Então tem que ter isso daí. Tem que ter o Eterno falando, tem que ter o Eterno escolhendo, tem que o Eterno dar a chamada, o dom também. Eu não acredito que seja só por empolgação, não. As pessoas chegando por empolgação, nossa, eu vou botar talita, eu vou botar, né, vou fazer aquilo, né? Tem aquelas pessoas, calma, vamos aprender sem tradição, vamos aprender a Torá. Então, eu vejo, aqui, por exemplo, o Eterno já me mostrou, tem muita gente que alguma coisa tem da visão judaica, messiânica, mas também não vai estar tudo alinhado. Porque, como a pessoa mesmo falou ainda há pouco, antes de começar a transmissão, disse que tem uma pessoa que ainda guardava a ceia, e nós sabemos que não é ceia, é o jantar de Pêssah. Então, tem isso daí, né? Mas mas é cristão. Eles podem continuar? Pode, mas não é aquela coisa que vai influenciar. Porque o que é certo ali é o jantar de Pêssah. Primeiro porque você basta fazer algumas perguntas para me encerrar o comentário. Na passagem lá de 1 Coríntios 11, basta você pegar do 17 em diante, ele vai dizer, tem uns que estão se embriagando e tem outros que estão se empanturrando. Como é que eu vou, num pãozinho pequeno, num copinho daquele, eu me empanturrar e me embebedar? Não tem condição, era um jantar. Então, né? Então, já passa essa ideia. Então, para encerrar, devemos estar sempre prontos a cumprir o que o Eterno manda. A questão é a obediência, né? Porque era pedido aos homens, que eram meros mortais, que fizesse aquilo que o Eterno pediu para eles. Então, o que é isso, gente? É obediência. Toda palavra gera obediência, né? O que me preocupa é aquele versículo que diz assim, você crê? Até os shedins, os demônios creem e tremem, porém não obedecem. Tá? A chave está aí. Os demônios também creem tanto quanto eu e quanto você, que Adonai é o Criador, só que eles não obedecem. Uma outra ponto importante, essa semana eu até adquiri um treinamento sobre palestras, tal,
E o professor lá estava falando que a coisa mais perigosa é um motivado tolo. A pessoa que é motivada, mas é um tolo, ela pode levar uma multidão a se perder, gente, né? Aquela pessoa é motivada, e vamos, tá, mas qual é a base? O que ela ensina? Né? Então, como disse o Rocha aí, o Rocha Wallace, eu vou pregar, mas eu não vou nessa da teologia da prosperidade, não, eu vou nas congregações para falar da Torá. Por quê? Porque ele tem que dar a base, ele tem que ensinar as pessoas a caminhar. Era o que Yeshua fazia, gente. É o que a gente tem que fazer, né? Primeiro nós aprender, autoexaminar. Eterno, tem alguma coisa que eu ainda estou vivendo e que não é de acordo com a tua vontade? Me ensina ou me mostra, porque eu preciso consertar. Primeiro nós. E depois, quando você tiver a oportunidade, você que já conhece, aí já está no caminho da Tejuvá, você tiver a oportunidade de falar, fale da Torá. Fale da Torá, gente, é para instruir, é palavra de vida, ensine o que as pessoas precisam praticar para se aproximar do Eterno. Né? Lembrando, existe uma Sefirot, que é chamada Asiá, é o nosso mundo, o mundo da ação. Então, o que o Eterno faz? Ele pega coisas que você faz no mundo físico e que tem significado no mundo espiritual. Tá? Então, essa ligação é muito forte do mundo físico com o mundo espiritual. Você faz algo no mundo da ação, que é o mundo de Asiá, mas que tem consequência no mundo espiritual. Né? Tipo, você roubou o teu irmão, você praticou um ato de ação, mas isso tem consequência também lá no mundo espiritual. Então, fica essa advertência para nossas vidas, tá bom? Vamos lá para os escritos nazarenos, hoje com o Rosh Wallace, então, escritos nazarenos, hein? Que bênção! O microfone está fechado, Rocha. Microfone, Rocha. Não abriu ainda. Ainda está. Peraí, acho que eu consigo. Deu. É porque o notebook deu um giro aqui nas telas. Tá em Marcos, né? 10, aliás, 11, né? É 10, né? É 10, né? É. Marcos 10, que é a halahá, né, de Yeshua. Ele fala sobre o divórcio. Né? Então, tem aqui muito sobre isso daí. Uma coisa que é diferente, que eu vou falar aqui com vocês, é que no divórcio, existe uma palavra lá para repudiar, certo? E existe uma palavra para divorciar. Né? Então, tem isso daí. Então, nós devemos prestar atenção que não é a mesma coisa, mas são coisas complementares. Então, não pode ser feito algo como, por exemplo, vou dar aqui só um exemplo. Eu casei, agora vai embora. Não pode ser feito dessa forma, que é o que Yeshua está falando em Mateus 19. Então, as pessoas confundem, chegam para mim dizendo, tá vendo? É proibido divorciar. Certo que não é bom, mas a ideia original é manter o casamento. Né? Mas vocês podem ver o que acontece quando vem essa paraxá e ele dá esse ensinamento. Então, ele começa a falar aqui, olha só, do 1 ao 12 ele vai falar, apostation, divórcio, muito raramente em escritos gregos nativos, deserção de um liberto do seu patrono, né? Segundo Demóstenes 35, 48, e repúdio é apoluo, olha só, apoluo, eu libero, eu deixo ir, né? Mandar embora, soltar. Apoluo também não é usado só para, vamos dizer assim, só no sentido do contexto de divórcio, né? Então, não é usado nisso, que seria o repúdio, certo? Apoluo seria o repúdio, né? Liberar, dispensar, esse termo implica na liberação ou anulação de um título existente, ou seja, casado, divorciou e apoluo, deixa ir, né?
não se pode se juntar, seria o equivalente ao repúdio. Você veja que mesmo nos patriarcas, alguns vão argumentar sobre isso, mas eles tinham uma cerimônia para legalizar na presença de todos aquele casal. Pronto, agora eles são casados. Então tem essa cerimônia, apesar de antigamente ser relativamente bem simples, mas sim tem que mostrar para todo mundo. Então, o repúdio só é permitido após o divórcio, certo? Então, esse negócio, eu vou me juntar com fulano, vou me juntar com cicrano, não é bíblico, certo? Primeiro, o divórcio só é aceito, permitido nos seguintes 4 exemplos, certo? Se o homem achar algo ofensivo, indecente na mulher, e vice-versa, né? Lá fala mais o homem, porque o homem tinha o direito de decidir isso. Até hoje tem, mas hoje a mulher pode simplesmente dizer, não está adequado, mas a passagem fala que o homem decide isso. Viu algo indecente nela, viu algo ofensivo, a palavra em algumas versões é coisa feia, né? Feia não é de rosto, verruga, não. É algo indecente, né? Ofensivo. Então, dava direito a ele se divorciar, no entanto, não dava direito a voltar para ela, se caso outro homem pegasse e voltasse e quisesse voltar. Segunda coisa, lá em Esdras 10, do 1 ao 5, do 10 ao 11 e o 44. E 1 Coríntios 7 vai falar de casamento misto. De preferência, você tem que casar com as pessoas da mesma tribo. Outra coisa também que você pode ver que é um casamento misto é o julgo desigual. Fulano é idólatra e você não é. Isso daí já é casamento misto. Se você for casar, você está errando. Então, tem vários exemplos sobre esta questão de casamento. Se houver violência doméstica, certo? Verbal ou física. Vocês não viram isso na Escritura? Pois tem, 1 Pedro 3,7. O homem deve amar as suas esposas. Amar, e Paulo ainda compara, como Cristo, como Machia, ama a igreja. Então, é espancando? É tratando mal? Não. Certo? Então, tem todo esse... são 3 aí. E o último, tradicional, morte, né? Então, se alguém até fazem brincadeiras com isso, né? Se alguém está querendo se divorciar, nos encontros palestra para casais, eu falava isso muito. Eu disse, você ora pedindo para Deus matar o outro, certo? E de repente ele desiste de se divorciar. Então todo mundo ri, né? Mas morte é só um, né? Então são 4 nesses 4 casos. Fora esses casos, tem que manter-se casado, né? Tem que tentar manter-se casado. E Yeshua também fala da traição, certo? Que seria a questão de um sangramento, seria encaixado no algo ofensivo, mas não são 5, porque é o algo ofensivo, né? E nesse ponto, é como se fosse você humilhar uma pessoa, é comparado a você sangrar ela, ou seja, ser um assassino, é também alguém que trai. Você estar assassinando a pessoa. Porque você assassinou a confiança que ela tinha em você. Então, para vocês entenderem como isso é sério, tem que ficar, se não encaixar nesses sentidos aqui, tem que ficar casado, certo? Ou ficar sem casar, né? Somente entrará no reino de Elohim quem o receber como se fosse um menino. Então, isso é uma alusão ao Salmo 15, depois vocês dão uma olhada, certo? Aí eu gostaria de passar aqui para os comentários, né? Que eu já estou no capítulo 10, versículo 16, né? Falei sobre divórcio e sobre a questão da criança, né? Da pureza da criança. Amém. Acho que pela ordem seria o irmão Walter primeiro, então, né? Pode perguntar primeiro, Walter. Primeiro que
ali em Marcos, né, quando Jesus é questionado ali pelos fariseus, temos que entender que há duas escolas ali, né, daí o Raul, se eu tiver alguma coisa que está fora, por favor, me corrija, né, pelo Não entendimento da... duas, né, tem a escola de Shammai, né, que é sustenta o divórcio por adultério, né, e tem a escola de Hillel, que sustenta o divórcio por qualquer motivo, né, incluindo a aversão à pessoa, que é aquilo que o pastor Wallace falou ali, né? Eu estou casado e, de repente, a pessoa começa a criar umas outras situações e tal, e aquilo vai incomodando toda a nossa vida, né? Não alinha com o pensamento, não alinha com a... Né? E aquilo vai dando uma aversão, né? Então, eu posso posso dar carta de divórcio à pessoa por isso, né? Que é um motivo até, a princípio, até muito simples, né? Que essas aversões acontecem. Pois bem, então essas duas escolas, essas duas escolas norteiam essa palavra de Yeshua aí em Marcos 10. Outra situação que o nosso irmão Lucas gosta muito ali, eu também gosto muito, né? E quem ouve, é muito enriquecedor a fala do Rabino Zandona, ele tem um estudo lá que fala sobre o casamento judaico. E ele coloca lá no seu estudo os 3 pilares básicos para um relacionamento, né? Que é o amor, o compromisso e a santidade, né? São os 3 pilares básicos, amor, compromisso e santidade. E no meio entre o amor e a santidade, o que sustenta, o que vai sustentar no decorrer desse relacionamento, no amadurecimento, nos anos, né, que há por vir nesse relacionamento, é o compromisso. Isso vai manter o amor e vai manter a santidade, porque tu tem um compromisso com aquela pessoa. Agora, entendo, né, eu falando aqui, que o compromisso não parte só do homem, mas também da mulher. Então, esse compromisso tem que ser mútuo, né? E ele também fala sobre o casamento gentil e judaico, né? E até vou comentar aqui, que os gentios casam-se com as mulheres que amam, e os judeus amam com as mulheres que casam. Isso aqui é uma questão de escolha, né? Você vai, busca, né? Faz todo uma preparação de conhecimento, né? E se tiver certo daquilo que é... E aí, claro, aí não é só eu e eu, né? É eu e Deus, né? Pedindo sempre a direção do Eterno, pedindo sempre, né? Buscando sempre nessa direção, né? Porque qualidades e defeitos somos humanos, todos temos, né? Então, tá aí uma situação que a gente não pode, porque senão a gente acaba sozinho. Aliás, a gente acaba nem se olhando no espelho. Porque também, né? Então, mas, a partir do momento que tu busca a direção do Senhor, o Senhor vai aparando certas situações, vai te dando sabedoria para lidar com certas situações, tu também desce do teu pedestal, né? Tu também fica ali junto à pessoa, né? Se ajudando ela. Então, esse compromisso, ele é que norteia o casamento, né? Essa é a base principal aí da palavra, né? No entendimento sobre essa questão do divórcio. Amém, meus amados? Amém. Amém. Acho que sobre essa questão do divórcio, os irmãos já esclareceram muito bem, está bem esclarecido. Sobre o casamento, teve um irmão que comentou, Eric Ferreira, comentou sobre um estudo do professor Afonso Vasconcelos. Ele realiza um estudo baseado no livro que se chama O Jardim da Paz, né, de um rabino, Jardim da Paz, Manual do Casamento para Homens, né? É um livro muito interessante, eu tenho bastante vontade de adquirir, mas é um livro difícil de se adquirir, né? Mas é uma lição muito importante que tem ali, que é o seguinte: quando você coloca a sua esposa num pedestal, você trata ela realmente o melhor que você pode, você faz o melhor que você pode, a esposa ela é o espelho do homem, ela vai fazer o mesmo pelo homem, tá? Então, assim,
eu lembro de algo que eu aprendi aqui com os irmãos, com o Wallace e o irmão Fernando, se não me engano, foi ano passado, quando a gente estava tocando nesse assunto sobre casamento. E os irmãos disseram o seguinte, eu tenho essa frase anotada: você casa para fazer o outro feliz. Você não casa pensando na tua própria felicidade. Você casa pensando na felicidade próxima, tá? Eu ainda não estou casado, mas esse é um ensino que eu vou guardar para minha vida inteira. Eu vou alicerçar no casamento nisso, tá? Você casa para fazer o outro feliz. E se você faz isso, você pode ter certeza que ele vai fazer a mesma coisa por você, tá? Ele vai fazer o mesmo por você. Então, é um relacionamento mútuo. É um lutando para fazer... Não lutando, mas é um trabalhando pelo bem do outro, entende? Então, é um relacionamento onde os dois vão crescer juntos. Agora, se você casa pensando em você e o outro pensando também nos interesses dele, vai ter briga, vai ter conflito e vai acontecer o que a gente está vendo hoje aí. Eu não sei qual que é o índice disso no Brasil, mas eu já cheguei a ver estudo na Europa que o índice de divórcio é coisa de 80%, 90%. Então, isso é uma coisa terrível, pessoal. Aqui está caminhando para isso. Está caminhando para isso, com certeza não está muito longe, tá? E sobre essa questão de receber o reino como uma criança, né, de ser como criança. Gente, falo sobre obediência, tá, pessoal? Para mim, eu falo sobre obediência, mas é uma obediência sincera, com zelo, com carinho, com sinceridade. Não é pensando em interesse, nem receber nada em troca. É você receber como uma criança que está ouvindo um conselho do pai, que está ouvindo o pai do pai falar com ela. E ela recebe aquilo de coração aberto, entende? Acho que por enquanto é isso. Tem os outros assuntos, mas eu vou deixar o Rocholas chegar nesses pontos primeiros, depois a gente comenta mais. Amém? Amém. Gente, o que eu digo para vocês é o seguinte: uma vez casado, lute pelo seu casamento para manter ele, tá? Para ele não se desfazer. Ele coloca isso, ele diz que ele odeia o divórcio. É permitido o divórcio de acordo com a palavra, de acordo com a Escritura? Sim, naqueles casos que a Escritura diz que pode. Tá? Inclusive, eu costumo dizer que o casamento é um livre-arbítrio. Ninguém colocou uma espingarda na te forçou a casar com aquela pessoa. Você casou porque você quis, né? Você escolheu. E uma coisa que é importante também sobre esse aspecto é a questão de que você tem que pensar bem, tá? O pensamento é bem, não é por causa de qualquer coisa que se divorcia, é só os casos realmente que estão na Escritura, né? A Escritura usa fato grave, então não é porque a esposa queimou arroz que você vai se divorciar dela, não, jamais, tá? Não pode. E não é só a questão do adultério, é fato grave. Por exemplo, se uma mulher for espancada, tá? Ela pode se divorciar, porque imagine, tem até estudos que falam que as mulheres que são agredidas, que quando o marido vem a reincidir, muitas vezes já leva à morte. Então, é um negócio que é muito né? É muito, muito complicado. Né? Agora, eu quero deixar um ponto importante aqui, porque é em relação à Casa do Norte. Muitas vezes se fala em divórcio e se esquece que o Eterno se divorciou da Casa do Norte. E aí a Torá diz o seguinte, que uma vez que a mulher deixa do primeiro marido, se divorcia do primeiro marido, né? Então, lá, aconteceu o divórcio, deu o divórcio. Ele não pode, aquela mulher e nem o marido podem voltar a casar, sob pena de Devarim 24, não pode. E sob pena de estar em adultério, é o que diz a Torá, tá? A Torá fala isso. E, pois e agora? O Eterno se divorcia da Casa do Norte, como é que faz para trazer a Casa do Norte de novo? Só tem um jeito, tá? O marido, isso é muito emocionante isso, mas o primeiro marido tem que morrer, por isso que Yeshua morreu por nós, amado, entendeu? Ele morreu e ele ressuscitou, e agora ele se casa novamente. Por isso que a festa da salvação, não é a festa da salvação, é a festa das bodas. O que é bodas? É casamento, tá? Então ele morreu, ele é o marido que morreu, mas ele é também o que ressuscitou. Então, através dele, desse novo e vivo caminho, nós podemos voltar ao Eterno, né? Em techuvá, em arrependimento, né? Sem passar pela casa do sul, mas voltamos ao Pai, né? Nós somos um filho pródigo que foi às nações, que desperdiçou a herança, que não deu bola para a Torá, que adorou outros deuses, mas agora nós voltamos arrependidos, e o nosso Pai coloca um anel no nosso dedo e coloca a sandália nos nossos pés, tá? Então, tipo assim,
Dá para falar muita coisa sobre divórcio? Dá, mas aí tem que fazer um estudo só sobre divórcio, para quê? Para não ocorrer maus entendidos. Senão, daqui a pouco, o irmão Fernando falou aquilo sobre divórcio, Rosh Wallace falou, o irmão Walter falou, Lucas falou. Não. Então, um dia que nós sentarmos para falar, aí nós vamos trazer todos os estudos realmente e aprofundamos o casamento entre duas pessoas do mesmo credo. E a gente vai falar abertamente. Um crédito diferente, mas é para um outro momento, porque se a gente, aquilo que a gente fala de forma incompleta pode acabar sendo mal interpretado, tá bom? Aqui são tópicos, né? São resumos, né? São tópicos porque a Paraxá, né, a parte escrita na Zena está trazendo esse tema, por isso que nós estamos pincelando aqui. Né? Pincelando, tá, não estamos afirmando que é para fazer. Tá. Tem mais conteúdo aí, Rosh Wallace? Tem. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Dificilmente os que confiam em riquezas, né, entrarão no reino de Elohim, né? Então, essa questão de confiar em riquezas não é você trabalhar e ter seu dinheiro ou investir no negócio. É ser avarento. É o amor ao dinheiro que é a raiz de toda espécie de males. Então, tem muita gente dizendo, olha, tem que ser pobre. Né? Se você é simples, né? E você vai ver uma pessoa pobre, você ajuda a pessoa pobre. Isso é o que ensina a Torá. Então, você vê uma pessoa necessitada, você não pode virar as costas dela. Como Tiago fala na carta de Tiago, ele diz, ó, não olha para teu irmão e diz assim, eu vou orar por você e você depois pode seguir o seu caminho, sem dar o que ele precisa. Não pode. Não assassinar. Então, Roche perguntou, eu assisti na live dele, pelo Skype, ele perguntou a uma pessoa, na aula dele, ele deu um testemunho que uma pessoa chegou e disse, olha, a graça é mais fácil, né? A graça e tudo mais, ele era dispensacionalista. E o Roche, que não era dispensacionalista, disse assim, o que é mais fácil, a graça ou a lei? Aí ele disse, a graça, né? Prontamente. Aí ele disse, sério? Então vamos lá. Na Torá diz, não assassine. Lá na graça diz o quê? Se alguém tem raiva do seu irmão, já assassinou. Aí ele já murchou, né, a pessoa. Ela disse, olha, se você diz assim, não adulterarás, mas se você cobiçar com seus olhos e em seu pensamento já olhou para aquela mulher, já desejou aquela mulher, e no seu pensamento já cometeu adultério. Olha o olho. Não é mais fácil, né? Yeshua cria uma cerca, na verdade, todo rabino faz isso, para dificultar a prática do pecado, né? Honrar pai e mãe, eu vejo muitas pessoas falhando nisso. Honrar pai e mãe é de um bom tratamento, não é abandonar. Honrar pai e mãe é você dar a honra como professor. Você vai dar a mesma honra do pai e a mãe, como também você vai dar a um professor que está lhe educando na Torá. Isso daí é honrar também, certo? É cumprir essa mitzvah. E vai de um bom tratamento, pedir a bênção até o enterro. Bem digno, certo? Então, tem pessoas falhando nisso. Minha mãe não gostou da minha decisão sobre fulano. A mãe está vendo alguma coisa que ela não está conseguindo enxergar. E o que acontece? Ela se volta contra a mãe. Errou. Né? Não é Torá. E Yeshua profetiza acerca de sua morte e ressurreição. Ele vai dizer que iria morrer de uma forma e os Talmidim não querem que isso aconteça. O pedido de Jacob e Yohanan para ser um na esquerda e outro na direita. Olha, isso daí eles vieram pensando só neles. Então, isso daí é uma geração de hoje, desde aquela época já estava sinalizando, que são pessoas egoístas que só querem cargo, posição. Complicado. O pedido dos filhos, né, de Jacó e de Yohanan, o grande Talmide será aquele que servia a todos, né? O filho do homem veio para servir da vida, né? Marcos 10, 35 ao 45. Yeshua afirma que não cabe a ele decidir quem se assenta à esquerda e à direita. Então, cabe a quem? Ao Eterno. No versículo 45, o filho do homem não veio para servir
da sua vida, ele veio como pagamento de muitos. Ele veio para servir e dar sua vida em pagamento de muitos. Yeshua cura o cego, certo? Bartimeu, filho de Timeu. Então, o nome dele era Timeu também, certo? Bartimai, né? Que está assim, na Peshita. Ele grita dizendo, filho de Davi. Né? Filho de Davi é uma alusão ao Ben Davi, ao rei Messias. Certo? É como Yeshua vai vir agora. Bartimai estava identificando Yeshua como Messias. Né? Mateus 1 e Mateus 20, do 29 ao 30. Yeshua cura o cego. O nome do filho é de Timeu e o pai é Timeu também, porque Bar é em aramaico e vem de bem em hebraico, que significa filho. Bartimeu personifica qualquer um que não tem conhecimento puro da Torá, certo? Então fica um mendigo espiritual, certo? Que rejeita a verdade e despreza os ensinos de Yeshua, mas em determinado tempo desperta e clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu encerrei aqui os escritos nazarenos, certo? Foi forte, né? Foi forte. Aí continua, tem um comentário aí. Quer comentar alguma coisa? Uma volta pela sequência, depois o Lucas e depois eu. Não, eu estou tranquilo por essa lição aí. Fala, se deixou tudo bem explicado, tudo bem exposto. Eu tinha anotado alguns pontos aqui, mas ele já abordou o assunto, então eu acho que tá tudo ótimo. A gente pode finalizar. Resumiu bem, né? Com certeza, né? É isso aí, meus amados. Então, vamos fazer a bênção arônica, né? Agradecer ao Eterno, vamos orar pelas pessoas que estão doentes, né? Aí, neste plano aí, me incluo eu, né? Que estou me recuperando aí do meu braço, né? E depois a gente, depois de encerrar, a gente faz a nossa combinação aí dos estudos para a semana que vem. Vamos orar, então. Oi? Quem? Eu também quero citar aqui o nome daquela jovem que é da nossa Carral lá, que é a Jamile. Jamile, uma jovem, uma adolescente, que está passando por uma dificuldade grande aí na saúde. Está na UTI, né? Parece. Uhum. Então, vamos orar, então, Jamile. E por todos aqueles que estão lá também, né? Amém. Também louvamos ao Eterno pela vida da missionária Valentina, né, que fez a cirurgia, deu tudo certo, né? Fez a cirurgia, o Eterno foi com ela, já está, acho que em casa, então, louvado seja o Eterno. E vaverecha Adonai veish merecha, Yair Adonai panav elecha viruneka, Issa Adonai panav elecha veiasen lecha, Shalom. Eterno Bishem Yeshua, nós nos colocamos na tua presença nesta manhã de Shabat, nós te pedimos que tu venha curar aquele que precisa ser curado, libertar aquele que se liberta. Eu te louvo pela vida do irmão Walter, do irmão Lucas, do Rosh Wallace, de todos nós, pastor Jim, pastora Leia, todos nós, da nossa Carral, nossos irmãos da Carral também de Itajaí, todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, fazendo o estudo da tua Torá, nesta manhã de Shabat. Em especial, eu quero te pedir, Senhor, né, colocar diante de ti que tu venha me curar desse problema no braço, venha restaurar completamente a minha saúde. Estamos orando, clamando, Bishem Yeshua, pela vida da Jamile, que está lá naquela UTI. Eterno, faz um grande milagre nesta manhã de Shabat. Yeshua fazia grandes milagres no Shabat, faz esse grande milagre da vida e da saúde para Jamile novamente, colocando ela de pé. No nome de Yeshua nós te pedimos. Venha curar aqueles que precisam ser curados, libertar os que precisam ser libertos. A gente sabe, muitas vezes as pessoas têm falamos hoje sobre casamento, sobre divórcio, pessoas têm um casamento conturbado, elas não têm paz dentro da sua própria casa. Eterno, restabelece esses casamentos, restabelece o amor, a conversa, que os casais possam ter um pleno entendimento e possam ser felizes, possamos ter famílias felizes. Abençoa a nossa vida, nesta manhã de Shabat, que possamos continuar também à tarde na tua presença, buscando a tua face, falando contigo, já que o Shabat é um dia muito especial para isso. Abençoa a nossa vida hoje e sempre. Nós te pedimos isso pelos méritos do Mashiach Yeshua. Amém e amém. Amém e amém. Amém. Amém, meus amados. Então o Lucas vai tirar do ar e a gente vai fazer nossas combinações para a semana que vem, para a gente fazer mais um estudo, tá bom? Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe.
Shabbat Todos shalom. vocês. Não esqueçam daquela nossa frase. Aí. Fala aí, Lucas, vai lá. Não sejam meros ouvintes, mas praticantes, tá? É obediência. Não sejam meros ouvintes, mas praticantes. Exatamente. E hoje eu vou falar uma coisa. Aqui diz assim, ó, ao se concluir a leitura de cada um dos livros da Torá, é costume a congregação, em seguida do leitor proclamar Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Amém? Amém. Hazak, Venit e Hazek. Inclusive, né, coloquei para todos, quando eu coloco lá no grupo, tá lá toda a paraxá, e no final de cada livro eu coloco embaixo, Hazak, Hazak, Venit e Hazek. E também deixamos em oração diante do Eterno a situação da Ucrânia e com a Rússia, né? Que o Eterno possa resolver, ajudar a resolver essa situação. Israel. Entendeu? Porque a gente sabe que tudo isso é cumprimento de profecia, né? Mas tudo está nas mãos do Eterno. Tudo sempre estará nas mãos dele. Amém? Encerra aí, amém. Lucas, então. E vamos fazer nossa combinação para a semana que vem. Amém. Shabbat shalom para todos. Um abraço e até semana que vem.